do discurso que a conforta. Claro que a senhora fez uma fala para a militância da senhora, é óbvio. Fez o seu vídeo. É muito boa, por sinal, a sua equipe depois eles fazem uma montagem perfeita. Realmente a turma é profissional. Você não respondeu para mim, a senhora falou para gravar seu vídeo. Inclusive, a senhora iludiu tão bem que foi até aplaudida. E se eu perguntar para alguém que aplaudiu para repetir a sua fala, eles não vão conseguir falar. Porque a senhora é tão bem, tão treinada, então eu posso usar? Melhorou? Treinada em repetições e adestramento, que a senhora consegue entrar no inconsciente das pessoas e vender as suas teses, aquilo que a senhora acredita. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Evair Vieira de Mello, por 10 minutos. Senhor presidente, dentro dessa oportunidade, com a presença da ministra Marina Silva, que é uma personagem dessa discussão e desse debate ambiental, claro que a discussão de mérito com a ministra, ela se torna quase inócua, porque ela tem uma incrível capacidade de repetições, de discurso, de oratória, de dados. Ela pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Pode, inclusive, até passar vídeos de audiências anteriores. E eu até usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal, porque repetições buscado por resultado é adestramento, e não tem nenhuma ofensa pessoal a esse fato. Um atleta de alto rendimento que faz repetições, ele é adestrado. O comportamento da ministra vai nessa direção. Mas eu tenho tentado entender e compreender, ao invés de discutir o mérito, porque uma vez, eu volto a dizer, é inócuo discutir o mérito com a ministra, é tentar entender qual que é a lógica do raciocínio que ela usa e como é que ela se organiza para isso, para ser essa personagem desse teatro da defesa ambiental brasileira. E é preciso compreender a origem disso. Eu fiz isso com a outra ministra e ela também não conseguiu entender disso, até porque, volto a repetir a palavra, esse adestramento ele foi tão bem feito ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, que é algo assim que realmente tem que ser pensado, como que eles conseguiram embutir isso na cabeça das pessoas. Não sei se a ministra sabe quem que é a Saul Alinsky. Imagino que saiba. Pela militância dela da esquerda, pela defesa das causas ideológicas dela, pela militância dela no que ela chama da defesa de minorias, possivelmente ela deve saber quem é Saul Alinsky. Mas só para afirmar que no seu livro Regras para os Radicais, Saul Alinsky tem as suas regras, que ele mostra como que deve se comportar um militante da esquerda. Coincidentemente, Zé Trovão, essas regras são 13. Se os deputados do PT não sabem a origem do número dos seus partidos, eu acho que é importante se remeter a esse estudo. É para poder tentar compreender como é que ela monta a lógica, o raciocínio, a repetição, a insistência, esse posicionamento que deve ser feito, porque isso vai nos libertar até perdoar a ministra às vezes, que ela pode ter sido, inclusive, em algum momento da sua história, ter sido persuadida por professores, orientadores, e não conseguiu sair dessa reflexão ideológica. Isso é preocupante. E aqui, entre algumas teses famosas do Saul Alinsky, ele cita aqui que o poder não é apenas o que você tem, mas que o inimigo pensa que você tem. A ministra se apresenta a todo instante como a pessoa do enfrentamento, como a dona de todas as verdades. E ela se posiciona na outra tese que sempre faz o inimigo viver além da sua experiência. Percebe como que ela sai da reflexão, como que ela sai do debate, volta na primeira vírgula e já implanta a sua tese. Usa uma outra coisa também importante, ela mantém a pressão o tempo todo. Você vê que o tempo todo ela está acusando, ela está denunciando, ela não consegue fazer uma lógica do raciocínio construtiva, portanto ela fica pressão o tempo todo. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege, o que não é do campo dela, tudo é ridículo. Tudo é do outro lado para lá. Ela também faz uma coisa também importante no seu comportamento de ser. É uma tática, isso daqui não tem, que é da ameaça. A senhora o tempo todo se comporta ameaçando, acusando. Mas isso não é essa ministra, não. Eu ouvi o seu discurso, as suas falas, ainda como candidata, enfim, quando estava lá no Acre, tudo mais. E a senhora usa o tempo todo essa tática. E é isso que tem feito muito mal para o Brasil. A senhora sempre coloca o seu adversário no...
Eu estou questionando sobre política. Ó, por favor, deixa eu... Então isso, presidente, está interrompendo aí o deputado aí, presidente. Deputado Tato. Absurdo, respeita a presidência, rapaz. Deputado Tato. O deputado é o autor. Todos estão respeitando. O senhor vai ser respeitado a sua fala. Por favor, vamos manter o respeito. É bíblico que toda ignorância será respeitada. Eu respeito a ignorância da formação ideológica da esquerda, porque eles não conseguem ter essa percepção e reflexão dessas mudanças possíveis. Eu fiz essa introdução para poder dizer que esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam, é a mesma tática, porque... Para o tempo. Porque... Vocês fazem. É aqui que vocês fazem, os videozinhos de vocês. O Saul Alice, senhor presidente, ele é o mentor ideológico dos chamados, de todos esses movimentos. Inclusive a esquerda retrógrada europeia. Essa que o Macron faz parte, inclusive. Que o Macron... Macron é de esquerda. Vai contar outra piada. Vamos lá, velho. Para meu tempo lá. Repõe o tempo do deputado Evair. Isso até me deixa aliviado. Isso me deixa até aliviado. Porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. A senhora tem acumulado números que afrontam com a inteligência um trabalho que produz nesse país. Nós assistimos, sob a sua gestão, o maior recorde de queimada da última década. Queimada muito menor do que essa, num efeito climático semelhante a essa no governo passado. A senhora foi para a mídia para fazer blasfêmia, para falar em verdades, para vender uma retórica, para justificar a visão internacional num efeito climático muito menor. A senhora, ao invés de dar sua contribuição, dar uma sugestão, a senhora preferiu atacar o governo passado. E agora se justifica dizendo, não, que o mundo pegou fogo. E aí o Brasil pegou fogo também. Esse desmatamento explodindo, a taxas jamais vistas. E eu posso citar do Brasil que a senhora não conhece. Possivelmente a senhora, eu vejo muito pouca, a senhora tem ido muito ao exterior, inclusive acompanhado o Lula, a Janja, nesses fóruns internacionais, mas andado muito pouco pelo Brasil. A senhora recebe dados, números e fotos, mas a presença é extremamente importante. Nós queríamos ver a senhora andando nos estados, até para levar respostas e soluções, porque eu não vi a senhora fazer nenhum posicionamento, por exemplo, de análise de recuperação, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se a senhora esteve lá, andou pela toda a bacia daqueles rios, esteve presencialmente vendo o que aconteceu do efeito climático e o que pode ser feito, porque tem muitas teses das regras ambientais que não se justificaram ali, que mostra que tem que ser revista, porque mostrou que mesmo nas áreas que tinham as tais das regras aplicadas, a natureza veio e fez a sua missão, e isso faz parte do ciclo. Essa história de mudança climática, o clima sempre mudou. Não é agora que o clima está mudando. Se você olhar lá o histórico do planeta, da humanidade, da evolução, sempre mudou. Aqui agora as mudanças climáticas. As alterações mostram. Nós vamos viver, por exemplo, os 10 próximos anos agora, possivelmente, tudo indica, com baixos acontecimentos, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas catástrofes climáticas de enchente, por exemplo, possivelmente nós vamos viver uma curva no planeta agora de redução nos próximos 10 anos, em função das próprias mudanças climáticas, esse ciclo que é isso daí. E aí a senhora sustenta uma tese dessa COP30. É preciso compreender a origem da COP, que é um movimento que surge de um braço de esquerda ideológico dentro da ONU, que cumpre esse papel, que criaram uma grife.
A COP30 é uma grife, o negócio financeiro por trás disso é muito maior do que as entregas que se faz, por isso que os países sérios e decentes não estão dando a mínima para isso. Portanto, nós estamos submetidos a essas pressões, por exemplo, nessa questão da nossa COP. Cobrar coerência, ministra, para expor as contradições. Eu tenho aqui uma recente entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos. Espero que a senhora também tenha... Se encontrar essa... Aonde ele fala... O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou recentemente com um estudo de pente fino feito pelo governo americano que 88% dos recursos repassados a organismos internacionais não chegam efetivamente aos destinatários finais. A declaração foi feita em uma entrevista coletiva no início de junho e repercutiu amplamente na mídia. Aí ele coloca aqui que 12% dos recursos foram enviados diretamente a organizações locais dos países beneficiados. Os 88% praticamente foram operados por ONGs internacionais, agências multilaterais e empresas terceirizadas responsáveis pela execução do programa. Esse percentual representa realmente uma comprovatória do desvio de recursos de finalidade quando isso é feito. E aí, esses recursos ficam, às vezes, parados no meio do caminho. Eu tenho aqui, inclusive, os estudos e a tabela feita pelo governo americano. Ministra, a senhora sabe, conhecimento de Vossa Excelência, que ONG deu errado. Também é uma estratégia liskiana. A senhora talvez não sabe a origem, quem pensou isso, quem formulou a tese de se organizar, fazer essa organização social além do Estado, foi esse pensador. Inclusive, ele foi o principal estudante de Al Capone. Foi o cara que estudou o crime organizado. Você tem ideia da estrutura com que isso foi feito? Isso mostra que as ONGs, que foi essa tomada social do poder de Estado. Senhor presidente, eu quero que acumule meu tempo de liderança, por favor, e inscrição. Você tem uma ideia do que ser feito? E volta a dizer alarmante, 88% dos recursos destinados por organismos internacionais. E aí eu vou falar o recurso que vem para as ONGs, vem falar do Fundo Amazônico, que a gente sabe que na prática, efetivamente, isso não tem acontecido. Está alimentando escritório, alimentando indústria, alimentando as empresas, alimentando corporações, sindicatos... Só um pouquinho, deputado. Por favor, vou pedir para a assessoria aí manter o silêncio. O autor do requerimento está falando, eu queria um pouquinho de respeito. E já formulando na resposta da senhora, que a senhora pudesse fazer uma prestação de conta de quanto efetivamente desses recursos internacionais possam estar chegando nas pessoas. A senhora... Além de não prestar atenção, está se mostrando deseducado e deselegante com o autor do requerimento. Saiu pela tangente nesse debate dessa estrada. Coincidentemente, 13 quilômetros de floresta destruída. É muito 13 na minha vida. A senhora saiu pela tangente jogando a responsabilidade no governador, que tem a responsabilidade de fazer isso por lá. A senhora naturalmente não foi para o debate, porque a senhora não interessa por esse debate. Mas e a 319? Uma estrada para a COP, a senhora está defendendo aí como a grande solução dos negócios dos problemas. E a 319, ministra? Esse é um debate, inclusive a senhora já tratou disso em fóruns internacionais, já tratou disso em outras, já recebeu outras pessoas, sempre trata desse tema. O presidente francês se envolveu nesse tema. O presidente alemão, o governo alemão se meteu nesse tema. A 319, embora não é a minha região onde eu moro, onde eu vivo, porque eu não fugi do meu estado. Eu moro na região que eu nasci. Eu estou perto de onde meu umbigo foi enterrado. Eu não tenho vergonha do meu povo, diferente de outros personagens da vida pública brasileira. Mas eu queria que você falasse da 319. Porque a não solução da 319 está condenando um povo a ficar isolado. Está deixando a região refém de ONGs, de organismos internacionais. E a estrada da COP30 de Belém parece ser a defendida pela senhora. Então eu queria que a 319 ela interesse ao Brasil. Para ser um tema mais específico, além da 319, eu pergunto se a senhora já conhece bem o estado do Amazonas. Se a senhora conhece a história dos brasileiros que foram para a região do Amazonas, especialmente para o município de Apuí. Se a senhora já esteve lá, se a senhora conhece a história daquele povo há 40, 50 anos que está naquela região.
E se a senhora tem conhecimento da forma arrogante, bruta, imoral, ilegal, o assédio que está sendo feito sobre famílias do Brasil inteiro, que foram para lá para construir a sua dignidade, a sua história, e hoje o IBAMA chega lá, como os donos da razão, destruindo máquinas, propriedades, apreensão de gados. Eu queria, possivelmente, a senhora nunca foi lá, na região do Apuí. Se foi, eu não tenho conhecimento, eu não consegui achar registro disso. Queria, em nome de capixabas, de mineiros, de paranaenses, de catarinenses que estão naquela região, que a senhora fosse lá. Passasse uma semana lá. Que estão lá há 40, 50 anos. Não chegaram ontem, não. Quem chegou ontem lá foi outros organismos. Que a senhora fosse lá, conversar com aquelas pessoas, entender da dignidade. Ninguém foi lá para poder roubar, não, ministro. Ninguém foi lá para poder destruir nada, não. São famílias que deixaram as suas origens no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, e foram para lá para trabalhar, para levar esperança para o seu povo. E hoje estão lá acuados, não podendo sair de casa, porque não tem assistência técnica, não tem extensão rural, não tem crédito. Ministra, desculpa, a senhora, eu não vou exigir da senhora o conhecimento profundo de economia, mas defendeu o plano Safra anunciado ontem, assim, eu queria falar, senhora, não entra nessa esfera não, que você vai se enrolar ainda mais. Porque os números, é só olhar a execução, a coisa é discurso. Foi o maior anúncio, mas com certeza vai ser a pior entrega. Porque com a Selic de 15, validada pelo presidente do Banco Central, indicado pelo senhor Lula, que antes do Roberto Campos era o grande culpado de tudo, né? Agora o Galipo não, bom rapaz. Com as taxas de juros mais Selic, ninguém vai pegar dinheiro a 25%, ministra, para fazer investimento do agro. Então, peça assessoria, não sei se ela tem assessoria de economia do Ministério, para ajudar a senhora a interpretar, saber que é uma grande armadilha. É o maior anúncio, anote aí, e vai ser a menor entrega. Tanto para a agricultura familiar como para a agricultura industrial, principalmente porque o governo não cuidou do fiscal, trouxe o dinheiro caro, o juro alto, a Selic é reflexo das contas públicas e, naturalmente, se somado, isso vai dar um juro que pode chegar com as vendas casadas que o banco faz a 30%. E aí não há sustentação nenhuma. Então, diante disso, eu queria pedir a senhora, convidar a senhora para pegar um grupo de deputados aqui, deputados do Amazonas, inclusive, e de outros estados que têm interesse, para fazer uma visita a essa região lá do Apuí. Ministra, o seu governo, eu até ia trazer um vídeo aqui hoje onde a senhora ridiculariza o Barrabás. A senhora chama de ladrão, a senhora o chama de corrupto, a senhora o chama de mentiroso, a senhora chama de farsante, a senhora o chama de criminoso. E tem vídeo. Posso disponibilizar para a senhora se a senhora perdeu esse arquivo. Estranhamente, a senhora aceitou retornar a esse governo. Aí é uma decisão pessoal que a senhora fez, claro, com os padrinhos que a senhora tem. Mas o seu governo é amigo do governo do Irã. O seu governo é amigo do Putin. A senhora, e o seu governo, o presidente Lula, inclusive, ele tem defendido a exploração do petróleo na margem equatorial, da região norte do país. E a senhora é uma militante radicalmente contra tudo isso. Aí eu não entendo, senhora, do petróleo eu faço gás, do gás eu faço ureia. Aí eu não posso produzir ureia do petróleo da região equatorial, mas posso comprar ureia do Irã. A senhora é radicalmente contra a exploração mineral de fonte de potássio na região amazônica, mas o alimento que a senhora chega na mesa da senhora todos os dias é com potássio tirado de jazidas indígenas do Canadá. Fertilizantes nossos, que a senhora é uma militante da causa, só não fala tecnicamente, a senhora é militante da causa, já uma apaixonada, uma envolvida, é uma militante, ela é militante. A senhora é contra a exploração mineral do Brasil e o seu governo é aliado do Putin da Rússia. A senhora já foi na jazida de extrações de potássio da Rússia? Para a senhora ver o produto que nós estamos recebendo? Portanto, ministro, a senhora que é amiguinha do Macron, a senhora é contrária à exploração de petróleo no norte do Brasil e o Macron está tirando na Guiana. O seu governo é amiguinho do Maduro na Venezuela. Possivelmente a senhora tem relações com o Maduro da Venezuela, que é o maior produtor de petróleo
do mundo, né? Uma das maiores bacias do mundo. E, efetivamente, do lado de cada divisa, do outro lado do córrego, vamos falar na roça assim, deputado Lúcio, eu não posso explorar. Então, assim, tem algo que não está batendo. Essa sua incoerência, assim, realmente, ela desculpa a expressão, a senhora usa muito isso, ela nos irrita. Se a senhora fosse coerente, não tem problema. Eu defendo a minha tese, mas eu critico o Macron, critico a Guiana, sou contra o Maduro, né? Eu tenho discurso contra o Irã, eu discordo de comprar potássio do Canadá das terras indígenas, eu discordo do regime russo, só seria coerente. Eu tenho que respeitar a coerência. Essa casa é feita da divergência, do contraditório, mas da coerência. Portanto, não combina uma coisa com a outra. Só sabe, inclusive, disso, o debate do Senado ele foi acalorado pela sua falta de coerência. A senhora defende a estrada da COP, tira o corpo fora e, ao mesmo tempo, impera a 319. O seu IBAMA, que não é... A senhora fala que o IBAMA fosse da senhora. Assim como o governo federal também se apropriou da Polícia Federal. É lamentável o assédio moral que o Executivo está fazendo sobre a Polícia Federal. Esses inquéritos que a senhora acabou de falar aí, que... Deixa eu achar aqui, ó, só citou trouxe até um cartazinho aí. Foi feito na madrugada, fiquei sabendo que a senhora ficou até tarde no Ministério ontem. Pelo menos as luzes ficaram acesas lá, né? Espero que tenha alguém trabalhando, porque se deixar a luz acesa sem estar trabalhando também é complicado. Esses cartazinhos que a senhora fez aí, inquérito da Polícia Federal. Isso não significa nada. Porque a Polícia Federal, infelizmente, hoje foi tomada por pressão e por assédio ideológico. E a senhora vem aqui fazer o mesmo discurso. Discurso de golpista. Vale para um lado, mas não vale para o outro. Incoerência. A senhora só tem dificuldades com o agronegócio. Porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. A senhora foi contra a modernização dos defensivos feito sob a gestão da Tereza Cristina no governo Bolsonaro e agora defende a mesma tese no seu governo. Quando diz moléculas novas, a senhora acabou de defender isso e criticou no governo passado. O seu partido, o seu governo, voltou contra o maior poluidor desse país, que é a falta de saneamento básico. E a senhora votou contra, defendeu contra. E não defendeu o novo marco do saneamento básico. De novo, contraditório, incoerência. Ao tempo, presidente. Tem, presidente. Já vou concluir 30 segundos, senhor presidente. Para concluir, presidente. E a senhora traz essa fase negacionista, porque é essa retórica que a senhora faz. A senhora é a dona da verdade e todo mundo que pensa de diferente é do mal. O Brasil da senhora deu errado, por isso que a senhora fugiu do seu estado. Por isso que a senhora é deputada federal eleita, deveria estar aqui, inclusive, defendendo o seu estado e não o estado que a senhora conseguiu uma conspiração ideológica e parceria, que é o estado de São Paulo. O seu governo está mais preocupado com o elefante lá de Sorocaba do que efetivamente com os incêndios da Amazônia. Por isso que eu quero pedir à senhora só coerência, senhora ministra. Se a senhora fosse coerente, que não tem problema, reconheça os erros do seu governo, a fragilidade do seu governo. E realmente o IBAMA, sob a sua gestão, se transformou numa indústria de multa. Essa indústria de multa é vergonhosa, porque na sanha arrecadatória do governo do PT, o IBAMA é um dos agentes responsáveis para fomentar essa indústria de multa. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Quanto às questões que Vossa Excelência falou, nunca foi no município de Apuí.
São mais de 5.000 municípios no nosso país. De fato, eu não andei em todos eles, mas andei em grande parte deles, até porque fui candidata à presidência da República por 3 vezes. E tive a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia. Mas eu poderia perguntar, aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400.000 hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. Eu sou uma pessoa que faz política, hoje muito mais, pode ter certeza, como ideal, do que qualquer outra coisa. Eu sou uma mulher de 67 anos. Deus já foi muito generoso comigo, muito mesmo, de estar aqui. Uma pessoa que teve 3 hepatites, 5 malária, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, analfabeta até os 16 anos. Estar aqui é muita generosidade de Deus e do povo brasileiro e da educação, que eu peguei com toda a força, para ser a fresta pela qual eu ia passar. E eu passei por essa fresta, vim bater nesse Congresso Nacional e tive experiências que são muito contraditórias. Essa hoje aqui com Vossa Excelência, mas as experiências que eu tive com Darcy Ribeiro, as experiências que eu tive com Pedro Simon, as experiências que eu tive com Arthur da Távola, as experiências que eu tive até com aqueles com os quais eu divergia, Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e tantos outros, me ensinaram a como se é um parlamentar. E é com essa experiência que eu estou aqui hoje, também como ministra de Estado, porque também sou deputada federal. Quanto a ser eleita por São Paulo, é uma honra para mim. Eu fui em São Paulo, deputado, pela primeira vez em 1979, com uma passagem só de ida, para tratar de um problema grave de saúde. Fiquei na casa de uma assistente social, a freira Marieta Burati, amiga do Dom Moacir Gretzky, que conseguiu o Hospital São Camilo, que o doutor Mônaco, o doutor Baroni cuidaram de mim. Inclusive me alimentaram. Eu quero falar no tempo que eu tenho, porque eu fui terrivelmente agredida. Mas, como eu disse, eu já me senti reparada em parte pelas palavras do meu conterrâneo de bancada da Rede Sustentabilidade, que é o meu partido. É um deputado, estou com 100% da minha bancada e os aliados aqui da federação, da Frente Ampla, que elegeu o presidente Lula para salvar a democracia. Então, deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história, ela só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. E existe uma tecnologia chamada negacionismo. Não vê a história, não vê os fatos. Não adianta dizer que o licenciamento é do governo do Estado, da Secretaria de Estado. Essa é a verdade. A BR-319 é um licenciamento complexo, não é de 13 quilômetros, são 400 quilômetros no coração da floresta, com impacto ambiental que pode prejudicar o agro brasileiro para o resto das nossas vidas, se não for feito com governança, que é o que precisa ser feito. Eu estou desde o primeiro governo do presidente Lula dizendo que é isso, mas eu fiquei 15 anos fora do governo. Por que que não fizeram? Por que que não fizeram nos 4 anos do governo que abriu a porteira? Por que não fizeram? Por que não fizeram? Deram a licença na última hora, nos últimos minutos da prorrogação. Por que não fizeram?
Agora criaram um bode expiatório para dizer que a culpa é do Ministério do Meio Ambiente, é minha, é não sei de quem, em relação a tudo. Olha, eu estou muito tranquila com a minha consciência. E eu posso lhe dizer, em termos de defesa de meio ambiente, que Deus julgue entre eu e Vossa Excelência e dê o seu veredito. Com a réplica, deputado Evair Vieira. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Lacan, senhora ministra, ele é um estudioso, um discípulo de Freud. Espero que a senhora também o conheça. E a senhora realmente incorporou Lacan. É o tempo de pesquisar, hein, deputado? Eu faço, não tenho vergonha de fazer, e até porque eu tenho 2 irmãos que são profissionais da área. Esses temas lá em casa são recorrentes, por isso eu aprendi a fazer também uma análise crítica e não simplesmente a obediência a esses preceitos. E aí a senhora é uma discípula perfeita, que Lacan diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente se manifesta em metáforas, e a senhora é craque nisso, em metonímias, aí não precisa nem de falar, em trocadilhos e falhas na linguagem, onde a senhora omite uma informação e constrói um retorno de conceito para tentar influenciar no consciente. Isso mostra mais uma vez a formação repetitiva que a senhora teve para a senhora defender as suas teses. A senhora volta com esse discurso do machismo. A senhora volta com o discurso do negacionismo. Eu pergunto para a senhora, não reconhecer o governo iraniano como governo terrorista é negacionismo? Não reconhecer Maduro como a ditadura é negacionismo? Por que só as teses que nós não acreditamos em negacionistas e as que a senhora defende não? A senhora faz sempre essa análise do discurso que a conforta. Claro que a senhora fez uma fala para a militância da senhora, é óbvio. Fez o seu vídeo. É muito boa, por sinal, a sua equipe depois eles fazem uma montagem perfeita. Realmente a turma é profissional. Você não respondeu para mim, a senhora falou para gravar seu vídeo. Inclusive, a senhora iludiu tão bem que foi até aplaudida. E se eu perguntar para alguém que aplaudiu para repetir a sua fala, eles não vão conseguir falar. Porque a senhora é tão bem, tão treinada, então eu posso usar? Melhorou? Treinada em repetições e adestramento, que a senhora consegue entrar no inconsciente das pessoas e vender as suas teses, aquilo que a senhora acredita. A senhora tem 67 anos de idade? Minha mãe tem 80, Marina. A minha mãe tem 80 anos, Marina. Todo mundo erra um dia na vida. Não fui cabo eleitoral, não. Todo mundo. A minha mãe tem 80 anos. A minha avó faleceu recentemente com um pouco mais de 90 anos, Marina. Uma senhora que foi parteira prática, reconhecida, inclusive, pelo Estado depois da sua função. Minha mãe é lá, uma italiana do pé rachado. A gente fala na nossa região, tem terra debaixo da unha. Eu também tenho muito orgulho da minha mãe. Portanto, a senhora não é melhor nem pior que ninguém. A senhora é só mais uma brasileira. Igual tantas outras brasileiras anônimas que deram contribuição importante para esse país. Portanto, essas palavras, machismo, negacionismo, achar que tem... E sem educação ainda, né? Porque estou falando, ela está lá abraçando, beijando, cumprimentando, isso é típico dela. E ela vai usar até para perspectiva de novo. Então, assim, lamentável, ministro. O nosso ministério está em péssimas mãos.